eu vou começar o painel isolamento térmico dando uma introdução do poliuretano justamente para isolamento térmico, né? Existem várias, agora eu tenho que pôr óculos, né? Existem várias opções de materiais que podem ser utilizados como isolamento térmico, né? E com grande diferencial temos o nosso poliuretano, né? Então vamos ver, o isolamento térmico é um processo no qual se reduz ao máximo a transferência de calor de um ambiente interno de um ambiente externo, né? A expectativa é sempre deixar o ambiente interno com uma temperatura estável, né? Impedindo, né, que o calor do ambiente externo saia, né? Ou também impedindo que se altere de alguma forma a temperatura interna daquele determinado ambiente, né? Então, o isolamento térmico, ele é fundamental nos processos industriais, nas construções e em sistemas de refrigeração, né? Num processo industrial, aumento de eficiência energética. Então, por exemplo, né, quando a gente fala assim de tubulações, de caldeiras, né, são equipamentos que têm que trabalhar com calor. E cada vez que você tem um isolamento térmico não eficiente, você perde esse calor. Isso vai gerar o quê? Uma necessidade, né, de se manter mais o calor, gastar mais combustível, né, mais energia para manter aquela temperatura do processo. Então, por isso que um isolamento térmico num processo industrial, ele oferece aumento de eficiência energética, né? Controle e estabilidade da temperatura. Existem muitos processos que requerem uma temperatura estável. Então, por exemplo, alimentos, medicamentos, químico, você precisa garantir aquela temperatura. Então, o ideal é que não se perca ou se perca menos temperatura no processo. E o segredo para isso é o isolamento de poliuretano, né? Então, quanto menos trabalho você tem para manter aquela temperatura estável, né, melhor o seu isolamento térmico e menos gastos e menos perdas de processo você vai ter, né? Uma outra coisa muito importante em processos industriais é a segurança dos colaboradores, né? Então, você tem os equipamentos nos infinitos processos industriais que trabalham com temperatura. Se você não tiver um isolamento térmico eficiente, você pode permitir, né, deixar mais propício que os colaboradores se queimem, né, que tenham queimaduras durante o trabalho, né? Além disso, né, como se já não fosse tão importante, se não tiver, né, se você não propiciar para o teu processo industrial um bom isolamento térmico, aquela temperatura que sai dos processos, né, dos equipamentos, ela pode também causar um desconforto no ambiente do seu colaborador. Então, mais um ponto destacado aí. E a proteção de equipamentos, né? Quando você tem um bom isolamento térmico, você evita variações extremas de temperatura, né? E isso é bom porque, né, ele garante um processo melhor, uma qualidade de processo melhor e também garante uma extensão da vida útil daquele equipamento, que não fica sofrendo tanta variação de temperatura, né? E quando a gente vai para construções, né, uma coisa que a gente logo fala é o conforto térmico, né? Como a gente já repete, né, o Brasil é um país que não tem o hábito de realizar suas edificações com isolamento térmico, né? Por termos o histórico de temperaturas mais amenas, acostumou-se a não ter isolamento térmico, né? E é engraçado que eu tenho uma amiga espanhola que ela fala que ela passa mais frio aqui no Brasil do que com temperaturas mais baixas em outros países, né? Porque já viveu em vários países, justamente porque não temos, né, uma climatização, né? A refrigeração até se encontra mais fácil, né? E menos uma climatização, né? Embora, né, esse cenário, embora a gente repita, né, ele tem tido avanços
né? Então, hoje em dia você tem certificações, né, que já se preocupam com essa estabilidade térmica da edificação, né? Você tem programas de pontuação onde esse isolamento térmico ele colabora muito, né? Ele pontua muito. Então, estamos mudando, né? Já há alguns bons anos, não é nada novo, né? Você vê grandes construções já se preocupando com isso, né? De alguma forma, ainda estamos longe de Estados Unidos, Europa, mas já tem essa preocupação. Então, a grande tendência é que na construção civil, no que diz respeito a conforto térmico, a gente tenha, né, uma boa evolução do uso de isolamento térmico de poliuretano, né? E eu sempre conto também, uma vez a Comissão de Poliuretano da Biquim, né, agora a Biquim, ela organizou um seminário para engenheiros, arquitetos, né, toda a indústria da construção civil, e a gente constatou, com os palestrantes, tudo, né, o grande uso de placas de poliuretano em shoppings, edificações comerciais, e muitas vezes com o objetivo de cumprir prazos e muito menos a preocupação do conforto térmico, né? Embora seja um material aí excelente, um produto excelente, os painéis de poliuretano para isolamento térmico, né? Então, um grande futuro aí, né? Como a parte industrial ela já é utilizada, mas ela tem mercado também para crescer, né? Então, nas construções, a economia também é outro ponto, né? Porque a partir do momento que você tem uma estrutura termicamente isolada, você passa a depender menos de ar-condicionado, né? E sistemas de aquecimento. Então, obviamente, né? Você passa a ter economia de energia, uma coisa tão importante para todos, né? E aí você tem a sustentabilidade, porque a partir do momento que você usa menos energia, né, você diminui a emissão de gases do efeito estufa. Então você também passa a contribuir para a sustentabilidade com a economia de energia. E redução de ruídos. Embora a gente esteja falando do poliuretano como um isolamento térmico, né, sua estrutura também atua como isolamento acústico. Então, quando você aplica um isolamento térmico de poliuretano numa edificação, você também acaba gerando os benefícios do isolamento acústico, né? Que seria a tranquilidade, o conforto de não ter, né, barulhos indesejados. Então, aí são alguns pontos que a gente levanta na área de construções. Aí a gente vai na parte de refrigeração propriamente dita, né, que é um mundo à parte, né? E quando a gente fala de eficiência energética, a gente está falando de câmaras frigoríficas, né? Câmaras frias de frigoríficos e sistemas de refrigeração em geral, né? E a forma como ele é feito, né, o isolamento térmico adequado, bem aplicado, que isso também é importante, né? Ele vai impedir a perda de calor, né? E a perda de frio, desculpa, de temperatura ideal, e isso vai evitar que o sistema, né, de refrigeração tenha que trabalhar mais. E a partir do momento que ele tem que trabalhar menos, né, ele também economiza energia, né? Tudo que a gente economiza de energia está diretamente ligado à melhoria dos custos operacionais, seja qual for o processo, né? Então, esse era o ponto aí de refrigeração, eficiência energética, ok. Agora indo para a parte de conservação de produto, né? Fundamental, se eu tenho que ter um ambiente refrigerado numa temperatura específica ou, né, numa lacuna específica, eu tenho que ter um isolamento térmico eficiente que me garanta isso, né? É muito necessário para todas as áreas de medicamentos, todas as áreas de alimentos e de produtos perecíveis como um todo. Então, outra coisa que parece, né, óbvia, né, mas o óbvio, para ser bem feito, ele também requer tecnologia, né, requer soluções apropriadas, né? Então, aí a conservação. E proteção das tubulações, né? Então, por exemplo, as tubulações que transportam fluidos gelados,
né? Elas evitam a troca térmica com o ambiente, né? E aí, o que é importante, né? Evita a condensação e também o desperdício de energia. Então, quando eu tenho um bom isolamento térmico, né? Os fluidos gelados fazem o trajeto normal, não há condensação e não há desperdício de energia. E aí, operação segura, né? Operação segura é muito importante porque se você tem, se você tem, né, uma superfície muito fria, muito gelada, né, o contato pode ser prejudicial para o operador, né, e também para a proteção do equipamento, já muito similar com o que a gente falou aí em outro ponto, tá? Então tá bom, então podemos ir para a próxima apresentação ou vocês me passam o... Ah, tá aqui na mesa, eu que não peguei aqui. Obrigada, viu? Ok, muito obrigada. Bom, e aí quando a gente fala, né, de isolamento térmico, o isolamento térmico de poliuretano, né, vantagens, tipos e aplicações. Então vamos falar do poliuretano, né, sua baixa condutividade térmica, né, então o poliuretano é um dos materiais com melhor índice de condutividade térmica, né, de aproximadamente 0,03 watt por metro Kelvin. Então é excelente, isso abre mercado, abre diversas oportunidades de aplicação, né? Isso também, né, a alta eficiência do poliuretano como isolamento térmico, né, é devido à sua estrutura de espuma de células fechadas, né, porque o poliuretano ele é formado por muitas células fechadas e minúsculas, né, e essas células, elas acabam retendo o pentano, né, que é o gás, e ele tem uma condutividade térmica melhor do que o ar, e o fato, né, de ele estar retido, o fato da espuma funcionar como uma barreira física, né, também não permite, né, o movimento da passagem do ar que conduz o calor. Então, por essas características do poliuretano, o poliuretano se posiciona como um material tão eficiente em relação a isolamento térmico, né? Maravilha, né, gente? Maravilha, mas realmente, olha, com o poliuretano no isolamento térmico, a gente tem muito pouca coisa contra para falar, né? O isolamento acústico, que eu já mencionei, ele acaba por sua estrutura também funcionando como um isolamento acústico, né? Outra coisa importantíssima é que ele tem resistência à umidade. Então, o poliuretano pode ser utilizado como isolamento térmico em áreas como galpões, porões, áreas que estão sujeitas à umidade, em si, contato com água, né? Então, poliuretano tem esse diferencial, né? Sem contar que ele pode ser aplicado em muitos produtos de diferentes formas, que é o que a gente ainda vai ver nos próximos slides. Então tá bom. Aí, tecnicamente falando, né, poliuretano, ele é uma reação do poliálcool isocianato, né, que é uma coisa muito gostosa, entrar no Google, né, para quem não viu, veja, né, eu mostro para todos os funcionários da empresa, então eu mostro a reação, né, como sempre mostrei para os meus filhos, né, é uma coisa muito interessante, né, e depois também toda a química que permite com que você tenha, né, diferentes, infinitos tipos de espumas, fazem com que o poliuretano seja um material aí de ouro, né. No isolamento térmico, né, ou como isolamento térmico, o poliuretano pode ser aplicado como espuma rígida, né, ou em painéis pré-fabricados, e ele tem, como a gente já falou, alto desempenho térmico com baixa condutividade, né, porque é a baixa condutividade que o garante como um material de ótimo desempenho no isolamento térmico, né. Então, as vantagens do isolamento com poliuretano, alta eficiência térmica, né? Eu falei 0,03, a gente também acha a medida de 0,020 a 0,025 watt por metro Kelvin,
que eu falei, né? Isso permite que o poliuretano seja utilizado como isolamento térmico em muitos projetos, né? Redução dos custos com energia, porque a partir do momento que eu tenho um isolamento térmico eficiente, né? Eu uso menos energia para para a minha refrigeração, para manter o meu ambiente estável, né? Durabilidade e resistência química, então é um material, né, como é resistente à umidade, então ele também é resistente a insetos, né, de ser corroído, comido de alguma forma, então é um material que dura bastante, então é um material muito propício para que você use em edificações, por exemplo, né? Versatilidade de aplicação, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas eu posso ter um isolamento térmico de poliuretano, né, espraiado, né, sempre tentando, né, achar as palavras em português, né, aplicados por pistola, né, em formato de painéis, literalmente, né, painéis, e através de injeção também, se injeta o poliuretano para conseguir o isolamento térmico, né. Barreira contra umidade, que a gente já conversou, que ele funciona muito bem, né, e boa aderência a superfícies variadas, né? Então, ele, obviamente, como qualquer outro material, ele requer uma preparação de superfície, né? Mas ele tem boa aderência a superfícies variadas. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver assim, a versatilidade em relação, quando o assunto é a aderência a superfícies. Tá? Vamos lá, tipos de produto em PU para isolamento, né? Bom, então, espuma de poliuretano projetada, também conhecida como spray foam, né? Espuma de poliuretano, né? É aplicada em loco, é ideal para áreas irregulares ou de difícil acesso, né? Então, esse isolamento térmico é aquele que geralmente vai numa laje, né? Que vai num telhado, né? Ou em outras áreas, né? Que tenham muita irregularidade. Então, o PU ele é espraiado, né? Então tem a preparação da superfície, como eu falei, como qualquer outro material. Aí ele é espraiado, ele requer, obviamente, um preparo do operador, né? Ele requer pouco tempo para que aquela área já volte a ser utilizada e ele tem uma durabilidade muito grande. Então, a praticidade de um spray de poliuretano é enorme, né? Como um material muito leve, você consegue aplicar em edificações que já existem, né? Não é uma preocupação em relação a esse ponto. E a gente vê que o spray de poliuretano, ele tem sido utilizado assim para muitos concertos de áreas em geral, né? E uma coisa muito interessante, que é importante vocês saberem, é que os fornecedores de matérias-primas, né, eles treinam, eles dão cursos para os aplicadores de poliuretano spray. Então, sempre é importante checar, né, qual a formação daquela empresa que faz a aplicação de PU, né, quanto tempo está no mercado, porque o produto realmente é muito bom, o que cabe a nós é sempre checar, né, a competência no sentido de treinamento, de conhecimento daquela empresa que está aplicando o PU. Mas é uma solução sem questionamento, né? E aí, né, vem os nossos, né, queridos, importantíssimos para a indústria de poliuretano, que são os painéis termoisolantes, que podem ser de poliuretano, poliisocianurato, PIR, né? Eles são fabricados aí, né, são fabricados em lâminas e eles são acoplados a chapas metálicas, como podem ser acoplados a chapas de outros materiais, né? E uma vez essa estrutura sanduíche formada, né, você utiliza para montar o que você precisar. O que mais a gente conhece, né, são as câmaras frigoríficas, né, galpões e construções em geral. Então, salas frias, né, a câmara frigorífica é o que mais a gente conhece, né, onde mais se aplica, né, é um projeto que ele requer, né, os painéis termoisolantes de excelente qualidade, né, como ele requer de adesivos específicos também, né, porque
preenchimento tem que ser correto na junção das placas, né? Porque senão o gelo, né? A umidade entra, forma gelo e bagunça, né? Então existe toda uma tecnologia, uma estrutura, uma indústria estruturada para todas as questões no que diz respeito a câmaras frigoríficas, né? Galpões, portas refrigeradas, caminhões. Então toda essa parte de ambientes refrigerados, né, está muito suportada, muito bem suportada aqui no Brasil, com o fornecimento de matérias-primas, com treinamento de pessoal, né, com normas. Então, tem muita bagagem que suporta toda essa estrutura. E as telhas, né, desculpa, e os painéis também, né, eles acabam sendo utilizados nas telhas termoisolantes também. Então, o Brasil tem muitos fabricantes bons de telhas termoisolantes. Então, agora, mais um tipo, né? Injeção de PU. Né? Em vários produtos, incluindo, né, com destaque aí a linha branca, você vai ter a injeção de poliuretano, né, nas peças, né, justamente para que você tenha o isolamento térmico. Então, é um mercado muito desenvolvido no Brasil, né? E quando eu falo muito desenvolvido, não é só que temos as melhores tecnologias disponíveis, né? Tem todo um processo de recuperação, né? Todas as etapas aí da logística reversa, reutilização, recuperação, reutilização, descarte adequado, né? Então, existe uma indústria, mais uma vez, né, palavra estruturada, mas eu acho que é forte, que gerencia, que coordena tudo que é poliuretano no isolamento térmico. Tá? Muitas iniciativas, muitas pesquisas, muitas coisas já em andamento. Tá? E aí depois você tem blocos ou placas de PU, né? Que aí elas vão ser laminadas, cortadas, né, de acordo com os projetos. Então, quando a gente fala, né, da flexibilidade do poliuretano em relação ao seu fator K, tem também toda essa parte de o isolamento térmico de PU poder ser aplicado de diversas formas, né? O spray, os painéis, os blocos, aí quando a gente fala os blocos, as placas, é porque a gente tem uma outra versatilidade, e a injeção de poliuretano também. Tá? Tá bom. Bom, aplicações do isolamento com poliuretano, né? Então a gente vai ter, né? Eu dei exemplos aí da indústria, tancagem, tubulações, caldeiras, na construção civil você tem cobertura, piso, parede, né? Passando pelas lajes, tudo da eficiência energética, tá? Refrigeração comercial e doméstica. Nós dominamos nosso poliuretano, né? E aí o que eu já comentei, veículos, containers, né? Transporte térmico, toda a questão da sustentabilidade, acaba reduzindo a pegada de carbono. Tá? Deixa eu voltar para o meu ponto aqui, né? Comparativo com a performance, o desempenho de outros materiais isolantes térmicos, né? O poliuretano atende normas ABNT, ISO, ESHRA e versões outras que tragam versões ecológicas, né? Trabalha com a redução do uso de CFC e HCFCs, potencial de reciclagem em aplicações específicas. A gente já comentou um pouquinho, que é o fator K, né? Demos exemplos aí de aplicações do isolamento térmico com poliuretano. Aqui é uma fotinho das placas de poliuretano, né, que são aplicadas, que é uma das formas que a gente mencionou. Vários tipos de aplicações, cadeia do frio, fortíssima, né? Em edifícios, também a gente já conversou, falamos aí também das normas aqui com um pouquinho mais de detalhes, né? Os sistemas, tá vendo que eu comentei com vocês que o spray de PU tem uma aderência maravilhosa, então aí tem vários substratos, né, que se aderem ao poliuretano, né? E aqui são meus dados, né, para a gente cumprir, porque temos já o nosso próximo palestrante, né? Caso vocês tenham qualquer dúvida, né, o meu objetivo é muito mais conduzi-los,
né, para especialistas. Então, se vocês precisarem, vocês podem nos procurar e a gente vai conduzir vocês para os especialistas que mais se adequem às necessidades de vocês.